Nós derrotamos o Barroso. Parece que o Mané tá com medo e vai pedir para sair. Eu sou o Diego Pogetti e esse é mais um vídeo do canal. Meus amigos, nesse meu retorno ao YouTube, o meu primeiro vídeo seria justamente falando sobre o Barroso. Então, um vídeo que teria sido gravado já em julho. E aí é um vídeo que eu acabei, estava recém ajeitando o cenário aqui atrás, também me passei muitas coisas que eu falei, e infelizmente nesse regime que a gente vive, e também com o YouTube a gente tem que cuidar algumas palavras que usa. O meu primeiro vídeo seria isso, ou seja, já é uma notícia que eu tenho para antecipar lá desde julho, pelo menos, porque ficou muito claro para nós, desde que saiu a Magnitsky do Alexandre de Moraes, as reações do Barroso são completamente vexatórias, né? Porque entregam a posição dele e entregam o medo que ele está sentindo. Porque o Barroso é nitidamente a pessoa que, apesar de até agora só ter perdido vistos, mas sabe de tudo que pode perder. O mais sancionado de todos até agora foi o Alexandre de Moraes, e eu, careca agora nos vídeos, não é nenhuma homenagem a ele, né? E sim fazer uma oposição aí, ter um careca do bem. E o Barroso, mesmo não tendo sido o cara que mais se prejudicou, ele tá com muito medo porque ele sabe o que pode vir. Ele sabe que poderia, né, correr o risco de sofrer uma Magnitsky e ele já não pode mais acessar os Estados Unidos. Imagina destruir completamente a vida financeira dele e da família, porque lembrem, a Magnitsky não está só afetando o Alexandre de Moraes, e as sanções secundárias estão vindo na mulher, nas empresas e também pode cair sobre os filhos. Imagina isso acontecendo com a família do Barroso, e ele obviamente é um cara completamente frouxo, né? Não é só um cara covarde, não é só um cara corrupto, mas também um cara frouxo. Está morrendo de medo e está completamente abalado. A gente tem visto aí ministros chorando, o Barroso já chorou, Gilmar Mendes já chorou. Eles estão de fato apavorados, o clima no STF não é nada bom, e o Barroso, ele já tinha tentado esse movimento antes de duas formas. Ele queria sair do STF e ser embaixador. Ele tentou ser embaixador em Roma, era o destino principal dele. O embaixador de Roma falou negativo, vai tu resolver teus B.O. pra lá, daqui eu não vou sair. Depois ele tentou uma embaixada em Paris, na França, e também deu muita discussão, deu muita polêmica e não rolou para ele. E rolava já o boato que depois que ele passasse a presidência para o Fachin, agora, que assume a presidência do STF, com o Alexandre de Moraes de vice, ele então entraria aí, né, nesse momento que ele vai pedir para sair. E agora alegou que ele vai tirar vai para um retiro espiritual, onde ele vai decidir se de fato vai permanecer no STF ou não. E é claro que a gente já pode aí, com bastante certeza, antecipar o que é bastante evidente já, que o Barroso está com muito medo, ele não quer que a situação piore para ele sabe que pode piorar, porque ali ele é obrigado a agir com seus pares de certa forma, né, de determinada maneira, não pode ficar arregando, também não pode entregar o jogo e começar a desfazer as coisas que ele já fez. Tem dado algumas falas aí dele, algumas decisões de que ele já acha que as penas do 8 de janeiro podem ser reduzidas, que os crimes, né, que eram de mesmo conteúdo poderiam ser unificados, e isso também reduziria as penas. Então a gente está vendo essa posição do Barroso, e fica o meu palpite aqui, que eu já tinha gravado em julho e reitero aqui e ainda há tempo, de que acredito muito sim que o Barroso vá pedir para sair, porque agora, além de ser um interesse dele, porque ele está com medo, ele não quer que a situação dele piore, eu também andei pensando, e são só conjecturas da minha cabeça, é interessante para o Lula colocar outra pessoa que seja do interesse dele, né? É interessante para o Lula indicar ou um Jorge Messias, ou um Rodrigo Pacheco para o STF, porque são caras muito mais novos, caras que vão ficar lá por muito mais tempo, ao contrário do Barroso, que é um cara que não tem muito mais tempo de STF. Vamos ver que quando o Barroso se aposenta, mas não é muito tempo.
Então é interessante essa estratégia até mesmo para o poder do Lula, para que ele possa adicionar alguém que tenha muito mais tempo lá no STF. Vamos ver aqui quando é que ele se aposenta. Quando o Barroso sai do STF. Olha, não estão nem noticiando isso aqui, é sério isso? Vamos ver. Aqui, encontrei. Ricardo Lewandowski saiu em 2023. Rosa Weber em 2023. Fux sai em 2028. Carmen Lúcia em 2029. Gilmar Mendes em 2030. Fachin em 2033. Barroso em 2033. Então, assim, ainda são 7 anos e tudo mais, mas contando que a situação está bem complicada e ele já está demonstrando interesse em sair, em vez de ter um poder de indicar, né, se o Lula continuar com a máquina na mão, ele tem chance de ser reeleito. Mas tem toda uma discussão que está acontecendo envolvendo os Estados Unidos, a gente está acompanhando aí. Então poderia ser uma última possibilidade. E aí, em vez de tu ter um cara que foi indicado lá atrás, que tenha só aí mais 5, 8 anos de STF, poder indicar um cara muito mais novo que tenha 30. E a gente sabe o peso das decisões judiciais, né, e da forma como elas ocorrem. Então, acredito que é interessante, inclusive para o sistema, inclusive para o Lula, aproveitar que o Barroso já está com medo, tirar ele fora, poder colocar um cara novo. E a gente também tem visto essas coisas assim e a gente não pode deixar de lutar. Ele vai tirar um cara, vai colocar alguém que tem muito mais tempo. Cara, nós estamos promovendo mudanças. O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, o que o Paulo Figueiredo faz junto com ele. Eu dei uma declaração minha num programa em março, logo que o Eduardo Bolsonaro tinha ido para os Estados Unidos, não estava rolando nada ainda disso. Eles recém estavam descobrindo que o Alexandre de Moraes queria prender ele aqui no Brasil. Eu falei que o Eduardo Bolsonaro seria o principal político que nós teríamos, e isso se confirmou. De repente eu até coloco o trecho nesse vídeo ou posto depois no canal. Então as coisas estão acontecendo, né? Nós já vencemos algumas batalhas, já perdemos outras e o nosso papel é fazer o certo independente do resultado. A gente não pode esmorecer, a gente não pode se entregar, não pode dizer assim, bom, vou me apresentar lá na Polícia Federal dizendo que eu sou um patriota, um bolsonarista, me prendam aqui porque eu desisti da luta, porque eu não estou mais... eu estou triste porque perdi uma batalha e a guerra, por mais que ela continue, eu estou triste agora. Então... a gente não pode... o brasileiro já tem muito isso no esporte, né? A gente vê que o brasileiro, na grande maioria dos casos, né, as pessoas são torcedoras de ocasião. Vai apoiar o time se o time está ganhando, assiste a seleção brasileira se ela está ganhando, se começa a perder já abandona. E na política é muito mais sério porque não é uma questão só de futebol, é a decisão das nossas vidas. Então a gente não pode deixar de lutar. Nós estamos empurrando o sistema, nós estamos pressionando, né? Eles já não falam mais a princípio em dosimetria. Parece que a anistia de fato vai ser aprovada. A gente está conseguindo fazer pressão e assim, essa é a nossa... eu não sei se é a última, pode ser que seja, mas ela é a nossa melhor tentativa até agora, porque nós temos um apoio externo e eu nunca vi um regime ditatorial que caísse sem ajuda externa. Então, vamos derrubar o Barroso. Nós derrotamos o barrosismo, isso precisa ficar claro, né? Perdeu o Mané, não a mola, agora foi tu, Barroso, que tá pedindo para sair. Ué, arregou por quê, né? Não tava lá enchendo o peito para falar, agora vem dizer que foi fora de contexto aquela fala. Arregou. Barroso arregou, Barroso é um arregão, um frouxo, um covarde e um tirano. E agora, graças à ajuda que estamos tendo, ele sentiu um pouquinho, porque o que ele está sofrendo não é nada perto do que ele ajudou a promover nesse país. E agora é melhor sair e é melhor pedir para sair, porque senão a situação vai piorar. Então, deixem um comentário de vocês aqui se vocês acham que ele vai de fato pedir para sair, se ele não vai querer largar essa boquinha. Hoje um vídeo um pouco mais curto. Nos vemos no próximo tema. Até mais.